Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Hoje a lua minguante entra no signo do Sagitário por volta das 9 horas e esse é um dia maravilhoso para trabalharmos assuntos venusianos. Quem me acompanha há um tempo já sabe, né? Os dois principais assuntos de Vênus são relacionamentos e dinheiro. Né? São temas que estão muito ligados à energia desse planeta e que muitas e muitas pessoas procuram trabalhar esses temas. Né? Eu sei que muitas terapeutas e terapeutas me ouvem aqui e você pode ter certeza, né? Se você perguntar para um terapeuta, geralmente ele vai falar que a maioria das pessoas procuram, né, uma ajuda com relação a esses dois itens. Claro que tem outros, obviamente, né? Mas sem dúvida, relacionamento e dinheiro, prosperidade estão aí no topo da lista. Então, sexta-feira é um dia muito querido aí para quem gosta de trabalhar energeticamente, para quem gosta de trabalhar aí as energias planetárias. E essa sexta-feira está muito especial. Por quê? Bom, a gente começa, né, na madrugada, por volta das 2h30 da manhã, a Lua ainda em Escorpião, Lua minguante em Escorpião, fez uma quadratura com Júpiter em Aquário. Bom, esse aspecto de quadratura com Júpiter, além, né, da tendência de exagerar, né, de trazer exageros, exageros emocionais, alguma certa instabilidade, ele é uma oportunidade também da gente se liberar de crenças, né? Crenças que são uma área muito ligada a Sagitário, a Júpiter. Então é uma coisa muito interessante, como eu falei, aconteceu aí na madrugada, deixa eu já tomar uma aguinha. Aliás, o próprio Spotify, né, falou que eu gravei sei lá quantos milhares de minutos aí nesse ano e que eu tenho que beber muita água, e eu realmente bebo, né? Preciso aceitar essa dica aí do Spotify. Eu fiz a retrospectiva ali, foi muito legal, né, ver esse ano, né? Eu comecei ali colocando sim os áudios no podcast e de repente foi um crescimento muito legal e que eu espero que continue aí cada vez mais. Então, a gente teve essa quadratura de Júpiter e Lua, né, trazendo essa possibilidade de, né, olhar para crenças que não estão tão legais e se libertar delas, né, verificar, enxergá-las. E como aconteceu na madrugada, 2h30 da manhã, né, ela pode influenciar os nossos sonhos. E galera, se você tem feito isso, né, eu faço isso e eu, assim, vou te dizer que pelo menos uma vez por semana, né, ou até mais, eu me surpreendo como os sonhos trazem informações para a gente. Se você se sintonizar, se você prestar atenção, se você der uma atenção para os seus sonhos, né, sem dúvida você vai ter aí um oráculo da noite te apoiando. Aliás, Oráculo da Noite é o nome do livro, né, do Siddhartha Ribeiro, que é um cientista brasileiro, que escreveu esse livro, Oráculo da Noite, estudando muito, né, trazendo muitos estudos sobre os sonhos, sobre o sono, sobre estado alterado de consciência. Eu quero aí encontrar um tempinho na agenda para poder fazer um vídeo, né, mostrando esse livro, falando um pouquinho sobre esse tema, mas eu já adianto para vocês, né, se você realmente começar a prestar atenção nos sonhos, vocês vão poder ter aí boas surpresas, vão ter, é como se fosse um oráculo mesmo, né, que você consulta toda noite. E aí, né, se você estiver ali numa sintonia, muitas vezes seu inconsciente quer te mandar uma mensagem, ele te manda, e se você estiver aí atenta, você recebe e age de acordo. É muito interessante. Bom, então tivemos essa conexão. Se você me segue no Instagram, @astrologitantra, eu falei lá no Instagram, nos stories. Aliás, se você não me segue ainda, segue lá. E para quem me segue, fica a dica, né? Interage ali, curte os posts, comenta, responde. Por quê? Porque aí o Instagram entende que o meu conteúdo é interessante para você e ele vai mostrar quando eu postar. Porque a gente sabe que o Instagram é muitas e muitas pessoas, né? Temos ali milhares de posts diários entre stories, feeds e assim por diante. E se você não interage com um determinado perfil, ele vai sumindo da sua timeline, né? Então, às vezes, algumas pessoas que me acompanhavam, de repente, falou, pô, o Amir sumiu. Não, não sumi. Eu estou todo dia postando stories, mas talvez, né, se você não interage novamente, né, o Instagram para de mostrar. Aí você tem que ir lá no perfil, né? E aí você começa a curtir, começa a trocar uma ideia ali, começa, né, a interagir com os posts e ele volta a mostrar sempre que eu colocar um post novo. Então eu falei ontem, né, à noite, falei, galera, se preparem aí porque teremos aí uma noite com uma lua em quadratura com Júpiter. Eu já estou com um certo medinho aqui porque eu exagerei um pouco na comida, né? Eu estou gravando à noite, estou gravando aqui 7 horas da noite, mas espero que esteja tudo bem, né? Vou tomar meu limão aí para poder ajudar na digestão e dormir. Então a gente teve aí esse aspecto que já é um prenúncio dessa questão de liberarmos, né, crenças, verdades que a gente de repente traz, né? Às vezes a gente traz alguma coisa da infância, de família, da cultura,
Galera, a gente está num ano, né, muito interessante de libertação de muita coisa, né? De realmente abrir a mente. A gente está num ano de Urano em quadratura com Saturno. A gente teve o ano inteiro essa dança, né? Onde Saturno ele tem um lado mais voltado ao antigo, né? Voltado mais ao conservador, e Urano ele tem aquela coisa de inovar, de trazer o novo. Então a gente tem aí o ano inteiro, lembrando que não é tudo que a gente joga fora, né? A gente simplesmente reavalia e ver se aquilo que a gente acredita, se aquilo que a gente aprendeu faz sentido nesse momento, se ainda faz sentido. E aquilo que de repente já teve aí o seu prazo de validade, né, não está mais ajudando, não está mais sendo interessante para a nossa vida, a gente pode sim, né, fazer uma reciclagem, trazer novos conhecimentos, né, encontrar novas crenças. Eu estava lendo de manhã, né, o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Eu também sei que quem é terapeuta aqui provavelmente em algum momento já esbarrou com esse livro aí, se já não leu, enfim. E tem um trecho muito interessante que eu tirei uma foto ali e vou postar nos stories, que fala sobre isso, né? A terapia, né, qualquer tipo de terapia, de busca do autoconhecimento, ela não consegue fazer você voltar para trás e mudar o tempo, né? Mudar o ocorrido, mudar o fato ali. Isso não tem como. Mas a terapia, né, uma busca pelo autoconhecimento, pode sim, muito bem, ajudar você a olhar para trás e ressignificar aquele acontecimento. Né? Então, assim, as coisas desafiadoras que a gente passou, né, que aconteceu na nossa vida, isso está ali, né, faz parte da nossa história, não tem como a gente mudar o ocorrido, o fato, mas a gente sempre pode olhar para essa situação sob um outro ponto de vista, né, com uma nova consciência. Aliás, isso é muito interessante, né, porque geralmente uma coisa deixa uma marca na nossa criança interior, e a gente cresce, e a gente como adulto tem capacidade agora de ressignificar aquilo, de olhar aquela situação de uma outra forma, né, por uma nova maneira, e fazer com que essa criança ferida possa ser curada, né, possa trazer aí como pode dizer assim, uma cura, né, para aquela criança que está ali, né, abatida por um ocorrido. Então é muito interessante pensar nisso, né? A gente tem que pegar esses momentos aí, estamos terminando o ano. Eu sempre comento aqui que os desafios que a gente enfrenta na vida, né, sempre tem um porquê, a gente tem que realmente buscar entender os sinais do universo, né, o que o universo está querendo trazer para a gente, qual é o ensinamento. Aliás, Sagitário é um signo de sabedoria, né, onde a gente passa pela dificuldade, pela crise de Escorpião e busca em Sagitário a luz para entender tudo o que aconteceu. Então a gente teve esse aspecto de quadratura, né, na madrugada, 12h30 da manhã. Se você acordou, lembrou dos sonhos, talvez você possa ter alguma indicação, aí, alguma questão de alguma crença que possa estar se desfazendo. Aliás, uma coisa interessante, né? Muitas vezes o sonho ele vai trabalhando. Vamos dizer assim, vamos supor, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos supor que você tenha alguma crença com relação à escassez, né? A questões com dinheiro. E aí você vai trabalhando, né? Vai fazendo um trabalho no seu inconsciente, vai fazendo um trabalho aí para ressignificar tudo isso, e de repente, nos sonhos, você começa a sonhar que você está ganhando dinheiro, que você está lidando com dinheiro. Isso pode ser um bom prenúncio de que o seu inconsciente está assimilando aquilo, o seu inconsciente está mudando. Ou seja, a realidade concreta aqui, né, a realidade no mundo acordado, vai começar a mudar também. Né? Então é muito interessante observar os sonhos até como um termômetro, né? Como eu falei, o oráculo da noite, até como um termômetro para a gente entender como é que está o andamento da nossa vida. Então a gente teve esse momento na madrugada, por volta das 9 horas da manhã, a Lua entra no signo de Sagitário. E aí, como eu falei, né, Sagitário é aquele signo de fogo, Yang, voltado para fora, e que traz aí uma conexão com sabedoria, filosofia, espiritualidade. Então, essa sequência Escorpião e Sagitário ela é muito interessante justamente por isso. Escorpião geralmente traz crises. Escorpião geralmente traz realmente questões de desafio. Bom, quem rege Escorpião? É só a gente ver que tem Marte, né, o pequeno maléfico, e Plutão, né, o senhor do submundo. Então, assim, os dois planetas que regem Escorpião são planetas que são linha dura, né? Eles não são planetas, né, suaves, eles trazem realmente desafios. E Escorpião traz essa energia que todo mundo passa, todo mundo tem no mapa. Mas a gente passa o desafio de Escorpião e chega em Sagitário, onde a gente pode refletir, né, sobre o que ocorrido, o que a gente aprendeu, o que o universo quer trazer para a gente.
E aí, logo que a Lua entra em Sagitário, lembrando que ela está minguante, ela já encosta ali na cauda do dragão, que está também em Sagitário. E aliás, é por isso que teremos uma Lua nova com eclipse, porque os eclipses ocorrem quando as lunações acontecem perto dos nodos lunares. Então, nesse caso, a gente vai ter uma Lua nova em Sagitário, né, ocorrendo próximo aí ao nodo sul, que está em Sagitário. E quando a gente fala de nodo sul, a gente fala de questões que a gente pode deixar para trás, que a gente tem que realmente se libertar. E aí é muito interessante, né? Temos aí esse nodo sul em Sagitário, trazendo o convite para que a gente possa deixar para trás crenças ultrapassadas. Novamente, às vezes a gente aprendeu alguma coisa, né, que até um certo momento serviu, né, até um momento do nosso universo aqui serviu, mas depois você pode olhar que talvez não sirva mais. Então, o que você acredita? Faça essa pergunta hoje, né? Se você tem alguma área da vida que não está legal, que não está fluindo como você gostaria que ela estivesse fluindo, se pergunte, né? O que eu acredito sobre isso? É uma coisa muito terapêutica, uma coisa que, quando eu pergunto nos atendimentos, a pessoa ela dá uma travada assim, ela não consegue responder na hora, né? Porque não é uma pergunta assim tão simples. E geralmente, quando a pessoa realmente se pega para perguntar, para responder uma pergunta dessa, ela começa a identificar uma série de questões. Né? Isso é uma técnica de coaching, inclusive, você realmente, né, perguntar o que você acredita sobre determinado tema, sobre determinada área da vida. Isso vai mostrar o quê? As suas crenças. E as crenças, elas são aprendidas. A gente acaba pegando, né? Como eu falei, da família, pai, mãe, escola, professores, alguém, né? Alguma pessoa muito influente na nossa vida, a própria cultura, o ambiente, o país que a gente vive. Enfim, a gente acaba pegando. Só que cabe a cada um de nós, como eu falei, avaliar a vida, avaliar como é que a gente está indo e verificar se essas crenças ainda estão nos ajudando. E se não estiver ajudando, novamente, elas podem ser ressignificadas. E é muito interessante porque Sagitário é um signo de estudo também, né? Estudos superiores. E nada melhor para atualizar crenças do que estudar, do que buscar o conhecimento, do que ter aí, como a gente fala na PNL, né? Novos mapas para que você possa se orientar no seu território, né? O mapa não é o território, é um mantra, né, da PNL, mas o mapa realmente é aquilo que nos ajuda a se guiar, né, nesse plano. Então, quando você estuda, quando você busca um conhecimento, e Sagitário é ótimo para isso, você consegue realmente ter novas visões. E as crenças podem ser ressignificadas. Então a gente vai ter esse contato com o Nodo Sul, né, que pode falar dessa libertação, de deixar para trás. E olha a sincronicidade, né? Hoje também o Sol vai fazer um quincúncio com Urano, né, que é um aspecto terapêutico também, um aspecto curador, com Urano, né, que é o libertador. Então, Sol em Sagitário, em quincúncio com Urano. Bom, isso pode trazer talvez alguma surpresa no dia, né? Então, alguma coisa que você já fique de olho aí, alguma coisa que pode aparecer. No meu caso, já apareceu uma surpresinha para amanhã, né? Eu estou gravando hoje e já rolou uma coisa que mudou os planos, mas é uma coisa que também, olhando para a gente, olhando para a nossa vida, olhando de uma forma de usar um aspecto ao nosso favor, é realmente uma boa pedida para libertar. Né, libertar crenças, libertar questões que não servem mais. Até porque, como eu falei, estamos aí já a um dia da lua nova. Amanhã teremos uma lua nova. Bom, e lá para a noite, 23h30, a gente vai ter essa lua em Sagitário fazendo um aspecto fluente com Saturno e com Quirón. Ou seja, olha que interessante, né? A gente pode passar por essas questões de limpeza, fazer essa limpeza para poder amadurecer e curar feridas. Olha esse simbolismo que interessante na sequência do dia de hoje, né? Primeiramente a Lua saindo de Escorpião, Escorpião onde ela fez uma quadratura com Júpiter, para realmente mostrar para a gente questões que precisam ser trabalhadas. Aí a gente tem logo de manhã a Lua entrando em Sagitário e já fazendo conjunção com o Nodo Sul, né? Fazendo com que a gente deixe para trás algumas coisas. O Sol fazendo aí quincúncio com Urano. E temos lá para a noite a Lua fazendo sextil com Saturno e trígono com Quirón, aspectos fluentes. Ou seja, consolidando, como eu falei, amadurecendo, trazendo a sabedoria, né, que é Saturno, e ajudando a curar feridas. Olha que dia interessante, galera. Olha que dia que a gente pode aproveitar muito, muito essa energia. Porque amanhã
Temos Sedão aí, a lua nova que vai ser eclipse. Depois, obviamente, eu vou gravar um áudio, né, para o sábado, para a gente falar também do eclipse. Então, fiquem aí. Se você está chegando aqui no Spotify agora, lembra, né, segue aqui, comenta, compartilha, enfim, faz com que o Spotify mostre para mais pessoas esse conteúdo e mesma coisa para o YouTube ou qualquer outra plataforma. Então, amanhã a gente vai falar sobre o eclipse, inclusive com dicas de cristais, de óleos essenciais que você queira utilizar. Para o dia de hoje, eu não trouxe nenhum óleo, nenhum cristal, mas o que você sentir aí pode usar e pode até compartilhar comigo, né? Você pode ir lá no meu Instagram e falar, olha, hoje eu senti de usar determinado cristal. Eu faço isso também, né? Eu tenho uma coisa muito ligada, eu tenho conhecimento dos cristais, mas eu também me guio muito pela intuição. Então, eu tenho ali os meus cristais ali em todo lugar aqui, né, no meu ambiente, e é como se eles me chamassem, né? Um me chama ali, eu olho para ele e aí eu vou e utilizo ele. Hoje mesmo estava com a estaurolita aqui, né? Então a estaurolita e estava também com a bronzita. Então estava com esses dois cristais aqui comigo, porque eles me chamaram. Amanhã vou ver qual que vai me chamar. Eu vou postar no meu Instagram também e você pode responder ali qual o cristal que te chamou. Mas para o eclipse, eu quero dar aí alguma dica aí de cristal e de óleo essencial para a gente poder trabalhar. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem essa sexta-feira. Tenham aí um ótimo dia e amanhã estamos de volta. Para quem quiser interagir, estaremos aí o dia inteiro lá no Instagram, @astrologia e tantra. Muita gratidão, Namastê, Harion.